estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Gustavo Occhiuto, que é médico e conversa conosco sobre transplante capilar. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Doutor, vamos começar entendendo quem pode fazer um transplante capilar? Basicamente não há restrição para a realização do transplante. Só é necessário que o paciente tenha área doadora para se fazer o transplante. Se ele não tiver área doadora, não é possível, porque o transplante só é feito com a transferência de folículos do próprio paciente. De outra pessoa não dá certo, não então, funciona. A pessoa que de repente já tem uma careca total vai ter mais dificuldade, não vai conseguir provavelmente, né? Tem que ter uma área onde cresça cabelo ainda, né? É muito difícil não haver área doadora. Geralmente embaixo ainda cresce cabelo, né? Pensando nos homens, por exemplo, né? Isso. Geralmente sempre tem um pouco que cresce, Com né? certeza, porque ali é a área doadora permanente. Ela não tem a mesma carga genética da outra área, da área calva, da área frontal. Portanto, ela se preserva com o passar dos anos. Você vê que a pessoa é idosa e ainda tem cabelo na região da nuca. Quando a gente fala de transplante capilar, a gente obviamente pensa primeiro nos homens, porque geralmente é o homem que fica careca primeiro. Mas por N motivos, por doenças, enfim, uma mulher também pode ter problema de calvície em algumas áreas. Tem alguma doença que restringe a possibilidade da pessoa fazer o transplante ou não? Seja uma alopécia ou algo genético, enfim, pode se fazer? Olha, é difícil uma patologia que impeça o transplante. Muito raro o transplante não dar certo. A não ser que tenha alguma doença de pele, do tecido conjuntivo, dos anexos, que impossibilite o crescimento do folículo. Mas geralmente é possível, até casos de cicatriz, acidente, queimadura, a gente consegue fazer o transplante mesmo sobre aquela área com cicatriz, e o transplante funciona. Doutor, a gente sabe que o cabelo, a gente fala principalmente da mulher, o cabelo, a gente tem uma relação muito grande com o cabelo. Mas eu sei que os homens têm também, talvez não digam tanto, mas os homens que começam com uma calvície, eu percebo, eles não gostam muito das brincadeiras, é algo que geralmente incomoda. Quem lhe procura mais, são homens ou mulheres? Assim, com certeza homens mais no transplante. No tratamento clínico, mais mulheres. Né? Porque mulher, o cabelo é tudo para ela. Se ela perde o cabelo, para você ter uma ideia, tem uma pesquisa americana que ela nos deu o dado que para a mulher é mais difícil perder o cabelo do que perder um parente. Uau! Para ela sofre muito mais com isso. Gente, é intenso isso, hein? Para a mulher é muito intenso. O homem hoje não aceita mais a calvície, né? Ainda mais com as técnicas novas que possibilitam um transplante de qualidade. Não é mais aquela coisa do transplante cabelo de boneca, que ficava uma coisa inestética, que todo mundo apontava, via. Hoje em dia não, é feito com naturalidade. Você nem percebe que a pessoa fez o transplante. Então os homens também estão procurando muito. Doutor, como são definidas as áreas? Porque algumas pessoas têm falhas, algumas pessoas já têm uma calvície bem visual. Como é que é decidido isso? Porque também a pessoa que já começou a perder cabelo, ela não precisa ficar cabeluda, né? Não há necessidade. Sim. Mas como que é feita essa escolha? A escolha do local de transplante? Isso, é uma conversa. Olha, é onde incomoda mais. No caso, o homem, ou é a área frontal ou a região da coroa. É aquela coroinha aqui, né? É mais comum a área frontal. Que é que mais incomoda. É que mais incomoda, que é que ele vê, né? Todo mundo vê então, também, ele né? tá olhando no espelho. Muitos fazem a área frontal e não querem nem fazer a área da coroa. Não, tô feliz assim, tá bom. Outros já preferem fazer a área da coroa, porque é onde está aparecendo mais. Senta no restaurante, a luz bate, visualiza ali a área calva, isso incomoda. Eu falo pro meu pai, meu pai é alto, a gente só vê quando ele tá sentado, entendeu? Ele também não vê, acaba não incomodando muitas vezes aqui no meio, né? Mas na frente os homens se incomodam muitas vezes demais, né? Eu acho que é uma coisa masculina, né? Essa coisa do cabelo e não precisa. Hoje em dia você pode fazer o procedimento e um procedimento tranquilo, sendo bem feito, resolve o problema, o cabelo cresce normal, não há, é uma coisa natural. Explica pra gente então como é que funciona. O transplante, tecnicamente, ele é a transferência ou retirada de folículos da área doadora permanente, que é a região da nuca, para a área calva, que geralmente é a região frontal ou a coroa. E esse transplante é feito em uma clínica ou num hospital, anestesia local. É como uma operação? É uma cirurgia,
só que é uma cirurgia feita com anestesia local. Que é ótimo, porque muita gente pensa, ai, mas tem que usar uma anestesia geral, não vai ter essa necessidade, Não né? tem essa necessidade, sabendo fazer a anestesia da forma correta, não sente nada. Tem pacientes pessoas que têm medo de dor, tal, mas sabendo fazer o procedimento, a anestesia, não há dor, é tranquilo. O paciente faz a cirurgia em aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas. Tranquilo, ele cochila, não sofre. Depois é feito um curativo. No outro dia, esse paciente retira o curativo, lava o cabelo e ele está liberado para atividades leves. Então, se ele fizer, por exemplo, numa sexta-feira, dependendo do trabalho, na segunda ele pode voltar? Com certeza, na segunda ele pode voltar. Ele, no próprio dia da cirurgia, ele sai da cirurgia caminhando, normal, volta para casa. No outro dia, retira o curativo, vai para onde quiser, tranquilamente. Só não pode fazer atividade pesada, porque ele ainda vai estar com a área onde foi retirado, claro, com pontos, se for o caso, ou curativo, então não pode fazer exercício muito intenso. Doutor, para a gente entender como o corpo funciona, imaginando que se retirou, né? Geralmente o senhor falou dessa parte aqui de baixo. Então a gente retira e aplica na parte que tem mais necessidade. É assim que funciona, doutor? Isso. O que acontece aqui, por exemplo, de onde tirou? O senhor falou que em alguns casos até ponto. Explica pra gente. Então, existem 2 técnicas, tem que ser avaliado cada caso. Uma técnica com a retirada por uma cicatriz linear, vai ficar uma cicatriz muito fina, respeitando-se o limite da cirurgia, essa cicatriz vai ficar fininha, não vai aparecer. É feita uma incisão e retira-se essa área doadora. Essa área doadora vai para a separação, né, por microscópio, a gente separa os folículos e implanta fio a fio. Isso faz a naturalidade do transplante, tem que ser fio a fio. Antigamente era feito em tufos. Não existia técnica para poder separar os folículos. Ou a outra técnica de retirada, de implantação é sempre igual. De retirada pode ser feita com essa incisão ou pode ser feita com microincisões, que é a técnica FUE. Ela é feita com punches, que a gente faz a retirada de pequenos tufos e implanta na área calva. Aí, de acordo com cada paciente, a gente analisa o caso para ver qual a melhor técnica a ser usada. Então, para o médico é um trabalho praticamente artesanal, né? Totalmente artesanal. Doutor, pensando na região onde foi retirado, cresce depois o cabelo? Qual que é o resultado normal do corpo? A região onde foi retirado não aparece, porque quando se faz a incisão, ali você fecha aquela incisão, o cabelo já fica perfeito. Não aparece, é uma cicatriz mínima linear. Quando são feitas múltiplas retiradas, cicatriza por segunda intenção, fica uma pequena área ali que não vai aparecer. Essa é um pouco, eu considero a desvantagem da técnica sem incisão, porque ficam múltiplas áreas com uma falhinha, que não vai aparecer, mas existe. E isso atrapalha um pouco o próximo transplante, porque fibrosa um pouco aquela área. Quando você é feita a cicatriz linear, fica preservado totalmente. Você pode fazer 2, 3 sessões, como tem paciente meu que já fizeram 3 procedimentos e estão totalmente recuperados a parte de cabelo. De quanto em quanto tempo? 8 meses é o intervalo mínimo que a gente pede entre um procedimento e outro. Mas a pessoa pode ficar totalmente satisfeita com o primeiro já? Pode, com certeza. Depende da área calva. Um procedimento, a gente, eu sempre digo para o paciente ter uma noção, a gente consegue preencher a palma de uma mão. É o volume que a gente consegue. Então, entradas, geralmente a palma de uma mão se faz no procedimento. Ah, mas eu tenho a região da coroa. Um outro procedimento, com 8 meses é feito, perfeito, e consegue cobrir toda a área. Permanece? Depois de algum tempo, pode ser que a pessoa tenha que fazer de novo? Como é que funciona, doutor? Sim, esse cabelo que não é permanente, que é o cabelo da área frontal, ele, com o tempo, ele vai caindo conforme a genética da pessoa. Se ela herdou com aquela herança e ela vai ser careca, vai ter essa calvície avançada, você vai fazendo. Tem pacientes que nunca apareceram com a calvície, porque já fizeram no começo, aí a calvície se estendeu, eles voltaram, fizeram outro procedimento. E assim você consegue ir preenchendo toda a área. O cabelo implantado, ele é permanente, ele vem da área doadora permanente. Então, ele fica e resolve o problema da calvície. Doutor, é preciso deixar o cabelo crescer nesse espaço onde geralmente se tem para poder fazer o transplante? A gente pede um mínimo de 2 dedos
da região da nuca, porque como vamos fazer a retirada e vai ser feita uma incisão, vai ser suturado, o cabelo tampa e não aparece. Se a pessoa corta muito baixinho, fica aparecendo um pouquinho mais, mas não é também nada que impeça. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados depois? A pessoa, eu acho que é as perguntas de muitos, né? A pessoa pode ir pra praia normalmente, lavar o cabelo normalmente, não vai cair aquele cabelo que foi colocado? Não vai cair, pode ficar tranquilo que o cabelo vai ficar ali. O primeiro mês a gente pede para não tomar sol diretamente na área que foi feito o procedimento. Por quê? Porque ali tá em fase de cicatrização. Claro. É um procedimento que foi feito uma incisão, então tem cicatrização. E isso atrapalha a cicatrização. O sol, ele atrapalha. Então a gente pede usar um bonezinho, usar uma touca, proteger no primeiro mês. Fora isso, não há com que se preocupar. Nos primeiros 10 dias a gente retira os pontos e o paciente está liberado para fazer as atividades normais dele. Doutor, até por uma questão genética, a gente sabe que às vezes a pessoa muito jovem já começa a apresentar essa calvície. Pode fazer com qualquer idade? E agora eu vou estender a pergunta para os idosos, porque o fato de não precisar da anestesia geral me faz pensar que pode encorajar os idosos também, que estão incomodados a fazerem, não é mesmo? Com certeza. Meu pai, para você ter uma ideia, eu fiz o transplante dele com 62 anos. E a gente está vivendo muito agora, com 60 anos tem mais é que fazer mesmo, né? Com certeza, aumentou a expectativa de vida, hoje as pessoas têm uma qualidade financeira melhor, todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer ficar bonito. Então não há problema quanto à questão da idade. E jovens também podem fazer, tem crianças, tem adolescentes que já têm o problema da calvície e isso atrapalha muito. Tem a questão do bullying, né? Autoestima. Com certeza, autoestima. E não há problema em fazer em adolescentes, como as mulheres fazem a prótese. É possível fazer o transplante nos homens e nas mulheres também. Doutor, eu já vi algumas mulheres, algumas com alopécia, outras por outro motivo. De repente, vamos imaginar uma pessoa que tem o cabelo, ok, um pouco mais comprido até do que o meu, e algumas falhas começam em áreas que atrapalham, geralmente aqui por cima. E o cabelo, ele é longo. Dá pra fazer mesmo assim? A gente consegue, na hora de colocar, eu tô aqui com essa dúvida pensando, doutor, pensando num fio comprido, uma pessoa que tem o cabelo longo, dá pra colocar o fio e ele acompanha comprido? Explica pra gente. Olha, dá pra colocar com ele comprido também, mas não é necessário, porque o fio, se você implantar com o fio comprido, você facilita uma possível retirada desse folículo antes que a cicatriz seja concretizada. Então, qual que é a ideia, então, geralmente, para as mulheres? A gente faz a retirada da área doadora permanente, preenche o local ali com o cabelo baixinho mesmo. O cabelo dela vai tampar onde foi feito o procedimento. E depois esse cabelo vai crescer e vai ficar do tamanho que ela quer. Não tem necessidade de colocar um fio comprido. Vai mesclando até que daqui a pouco já vai estar tudo igual. Não precisa raspar a cabeça. A região é feita ali entre os próprios folículos dela, entre o próprio cabelo. E aquilo ali vai crescer e vai é impressionante, tampar, né? É muito inteligente a técnica, né? É impressionante. É uma coisa que revolucionou essa questão da calvície, né? E é um procedimento. Hoje você tem uma boa qualidade estética do procedimento. Um resultado incrível, né? Doutor, a gente sabe que por alguns motivos, eu vou imaginar que uma pessoa que teve câncer e teve que fazer quimioterapia e o cabelo caiu. Na maioria das vezes, a pessoa usa uma prótese por um tempo, porque depois o cabelo cresce. Mas a gente sabe que dependendo da cirurgia, para quem fez cirurgia bariátrica, para quem fez de fato, passou pela cirurgia, em algumas vezes o cabelo não volta como era, volta falhado, não volta do mesmo jeito. Então, qual que é a orientação nesse caso? Espera um pouco, primeiro vê como o cabelo vai se comportar e depois a gente opta pela cirurgia? Sim, Porque para a mulher é muito... eu digo porque a gente já conversou aqui com várias mulheres e a perda total do cabelo, aí a mulher curou do câncer. Estou dando aqui o exemplo da mulher, mas podia ser do homem. Mas ela tá calva. Isso é impressionante como afeta a mulher. Por isso que eu faço essa pergunta, doutor. Aquela estatística que eu te falei que lá. Afeta muito. O tratamento clínico, ele é possível, sim, independente de ser feito posteriormente o transplante, para poder acelerar esse crescimento. Você pode suplementar com suplementos capilares e melhorar a qualidade do crescimento desse cabelo, para ele crescer melhor, para ele crescer mais rápido, para ele engrossar mais. E nos casos onde foi feito, por exemplo, uma radioterapia na região do couro cabeludo e se
perdeu o folículo, ele morreu, não vai nascer mais. Então, aí opta pelo transplante. É melhor... Mesmo nessas áreas em que houve um tratamento, ou como o senhor falou no começo, uma cicatriz, a gente consegue fazer? Mesmo na cicatriz. Fantástico. Uma pessoa que sofreu uma queimadura e aquela região ficou sem cabelo e ficou aquela cicatriz, aquela cicatriz lisa, é possível em cima fazer sim o transplante e o cabelo voltar a crescer. Fantástico, né? Acho que é um assunto muito importante e de muita relevância, porque o doutor falou sobre as mulheres e a relevância que isso tem de acordo com pesquisas, e a gente sabe que os homens podem não falar tanto, mas para eles também é muito importante, né, doutor? Com certeza. A gente recebe gente do Brasil inteiro no consultório e eu opero muitos agricultores, fazendeiros do interior do Brasil aí, que são homens mais brutos, né? Vem off, né? Vem off, faz a cirurgia, fica escondido um pouquinho, o cabelo cresce, todo mundo quer ficar com o cabelo legal. E de novo, o assunto é a questão da naturalidade, que eu entendo que a técnica traz, porque peruca já foi, né, gente? Os homens se sentem muito inseguros de usar e muitas vezes, exceto para alguns momentos específicos de um tratamento, alguma coisa assim, em algumas vezes fica muito artificial, né? Com certeza. Eu acho que como antigamente o procedimento não trazia aquela qualidade e as pessoas preferiam ir para peruca e não fazer a cirurgia. Mas como está sendo divulgado hoje a qualidade do transplante, como ele é feito, as pessoas que têm essa informação, elas já estão indo atrás do transplante para poder resolver o problema e não usar peruca e não ficar com uma coisa artificial. Doutor, o senhor falou sobre o crescimento e eu queria entender quanto tempo após a primeira cirurgia demora para a pessoa já ver o efeito, como vai ficar? Com 3 meses o cabelo começa a crescer, né? Às vezes os pacientes ficam meio preocupados, já passou um mês, não aconteceu nada. Calma, vai crescer e cresce. Com 3 meses começa a crescer, com 5 meses já está numa altura legal, já está numa altura boa. E o paciente indo no consultório, a gente mostra os resultados e ele fica mais tranquilo quanto a isso. Doutor, outra coisa que eu queria perguntar junto com, por exemplo, a operação, é importante também um tratamento clínico? Então, alguns remédios, alguns estimulantes, tônicos, como é que funciona isso? Sim, é interessante, porque você fez o transplante, mas os cabelos que já estavam ali na área ali, eles estão afinando, eles estão falecendo, né? Eles estão sofrendo o problema da alopecia androgenética, que é a mais comum. Então, se você faz uma suplementação, um tratamento, você engrossa esses fios que estão mais finos e dá um aspecto melhor até a qualidade da cirurgia, sim. É importante. É interessante fazer, sim, um tratamento. Para os meus pacientes, eu sempre prescrevo uma fórmula, um tratamento adequado para poder ajudar nessa questão clínica. Doutor, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a gente perde muito cabelo. Quanto mais cabelo a gente tem, parece que mais cabelo a gente perde, né? Só que dependendo do que a gente faz, ainda pensando nas mulheres, às vezes uma química, uma descoloração, a gente aí por um período, como eu digo, até recuperar o cabelo, às vezes a gente perde um pouco mais. A gente tem que estar atento a esses detalhes, até para saber a hora de procurar uma ajuda médica, não necessariamente para operação, mas para saber, olha, é bom tomar algum medicamento, fazer alguma coisa? Sim, você tem que estar atenta para perceber que o cabelo está caindo, com pouco volume. Porque caindo e quebrando é diferente, né, doutor? É diferente. A química, ela não interfere no crescimento do folículo. Ela detona mesmo, ela vai quebrando, entendeu, gente? Isso, ela estraga o cabelo que está ali. Agora, é claro, existem tração que é feita no cabelo, cabelos afro, por exemplo, pessoas afro, que tracionam, faz aquelas tranças muito apertadas. Como isso pode atrapalhar? Isso pode matar, sim, o folículo e o cabelo não crescer mais. Agora, chapinha, química, isso aí danifica o cabelo externo, não o folículo. Não vai deixar de crescer. E qual foi a outra pergunta? Não, era isso mesmo, pra gente ficar atento. Eu brinco que eu falo que a gente é assim, ó, o meu
cabeleireiro fica louco, né? Que eu falo, clareia, pode clarear. E ele, agora a gente vai recuperar. Eu falo isso. A gente recupera para poder fazer de novo, né? Sim. Mas é a diferença. E a gente tem que ficar atento, é normal cair cabelo, né, doutor? Sim, você tinha feito essa pergunta. É importante, sim, procurar um tratamento antes que comece. Eu acho, a minha opinião é que não precisa vir a patologia para você procurar. Então, percebeu que tem alguma coisa errada? Sim, porque a suplementação, o tratamento clínico para cabelo, ele ajuda, ele vai ajudar, sim, o cabelo, mesmo que ele não esteja caindo visualmente, se você não perceba, mas ele vai melhorar o seu cabelo, melhora o cabelo, melhora a unha, e isso para a mulher é satisfatório, né? E ó, a escova de cabelo conta muito sobre como estamos, né? Então presta atenção na sua escova, fica atento aos detalhes, né? Doutora, a gente vai finalizar, mas eu queria só fazer uma última pergunta que chegou aqui, que é o seguinte, dá para usar, essa pergunta é interessante, o senhor já falou que a pessoa que tem que ser cabelo mesmo, mas dá para usar cabelo de outra pessoa? Não. O corpo não aceita? Não aceita. Já foram feitos testes até em gêmeos idênticos, né? Gêmeos univitelinos, Daí idênticos. você pensa, agora vai dar certo, né? Não deu. Não nasce. Tem que ser da própria pessoa. Infelizmente, se você não tiver área doadora, que é raro não ter, você não vai conseguir fazer o transplante. Você tem que conversar com o médico e procurar uma outra alternativa, né? Procurar uma outra alternativa. De repente um tratamento clínico que melhore e ver o que dá pra fazer, né? Sim. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato tem o site www.drgustavo Chioto, tá escrito direitinho pra vocês. Doutor é só DR, tá, gente? DR, Gustavo, o Chioto, né? Tá escrito direitinho.com.br. E tem também... não é só o site, né? Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigado, eu que agradeço.